Então, vamos para o desenvolvimento, tá? A introdução, eu tenho o item 1. Ele é em negrito e alinhado bem aqui no início da minha folha. 2 espaços em branco, escreva a introdução, tá? Deixo 2 espaços em branco com mesmos requisitos aqui, espaçamento simples, 2 espaços em branco, sem o espaçamento antes e depois, tá? Escreva o título do desenvolvimento, ele também é alinhado aqui no canto, tá? Deixo mais 2 espaçamentos em branco. Os espaçamentos sempre simples, letra Arial, tamanho 12. O título também, Arial, tamanho 12 e espaçamento simples. Sempre tire os espaços antes e depois, tá? O título aqui, ele não pode apresentar a palavra desenvolvimento, tá? E nem corpo do texto. Vocês vão ter que escrever um título que vai de acordo com... Podem escrever um título relacionado ao objetivo geral de vocês, por exemplo, ou ao tema, o assunto sobre a reforma ortográfica. Então, vocês vão colocar lá, digamos, reforma ortográfica ou o que ocorreu na reforma ortográfica. Vocês vão elaborar o título de vocês de acordo com o curso, tá? Aqui, desse título daqui para esse daqui, ele tem que ter um textinho, tá? Nunca coloquem 2 títulos assim, um embaixo do outro. Vocês escrevem um texto aqui, de acordo, tamanho 1,5, letra Arial, tamanho 12, justificado, recuo 1,25 e assim vai indo. Escreve uns 2, 3 parágrafos para depois começar o subtítulo. Nunca escreve um título debaixo do outro, tá? Então, vocês vão começar os subtítulos. Vocês se lembram lá dos objetivos específicos? É o que vocês vão colocar aqui no subtítulo. Vocês vão colocar o primeiro objetivo específico, mas claro, né, vocês não vão escrever ele, vocês vão escrever um título que resume aí o objetivo específico e vão colocar o texto relacionado a ele, tá? A questão do plágio, que eu falei para vocês que eu ia explicar, o que ele é? Eu não posso pegar, que nem aqui, ó, eu vou pegar esse texto aqui e vou copiar de um lugar da internet. Não tem nem autor, nem data e nem citação nenhuma. Isso eu não posso, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou olhar em parte nenhuma. Eu vou escrever com as minhas palavras o que eu quero dizer. O que eu escrever com as minhas palavras, eu posso deixar. E não é plágio. O que não pode ter é, por exemplo, aqui, ó. Eu tirar isso daqui e tirar as aspas. E isso daqui é a citação de outra pessoa sem a fonte da onde eu tirei, tá? Isso é plágio. Eu escrever com as minhas palavras o que eu quero dizer não é plágio. Entenderam? Então, aqui, ó. Aqui eu tô escrevendo lá, eu tô tirando da minha cabeça a minha ideia sobre o meu assunto. Aqui eu coloco o autor para mim embasar o que eu quero dizer. Ele pensa a mesma coisa que eu tô falando ali em cima, então eu vou citar ele aqui embaixo para mim fortificar o que eu tô falando, tá? Entre o texto e a citação longa, ela deixa uma linha em branco em cima e uma linha em branco do tamanho e do espaçamento que eu tenho aqui. E depois, aqui embaixo, eu nunca vou terminar um texto com citação. Eu vou começar a escrever aqui embaixo, tá? Espaçamento 1,5, vou voltar pro espaçamento 1,5, recuo 1,25 e aqui eu vou começar
a escrever o meu texto, tá? O que eu escrevo aqui embaixo? Tá, eu escrevi o que eu quero, coloquei a citação para mim afirmar que outra pessoa também pensa do mesmo jeito que eu, não sou só eu que penso assim. E então, deixei uma linha em branco. O que eu vou escrever aqui? Eu não tenho mais nada para escrever. Eu posso reescrever o que o autor está afirmando aqui com as minhas palavras. Além de eu falar o que eu quero e colocar o que ele falou, eu posso colocar aqui embaixo uma junção da minha ideia com a dele, tá? Para mim fazer um fechamento para o meu texto. Claro que não copiando a ideia dele, mas colocaram que vocês entenderam da ideia dele. Depois, 2 linhas em branco. Deixa eu ver, 1, 2. Aqui tem 3. O título, o novo título do referencial teórico e do objetivo e depois mais 2 linhas em branco. Tá? E assim eu vou constituindo o meu texto, um debaixo do outro. Chegou lá, aqui tem a metodologia. A metodologia eu vou explicar em outro vídeo, que daí fica muito